Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Oiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência em Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Acompanhe Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM Anori. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Voz Web Rádio Circuito FM em Altazes. O que é destaque nesta edição? Após cair de lancha, cantor e empresário desaparece nas águas do Rio Negro durante passeio com amigos. Preso em Manacapuru, um dos suspeitos de atirar em delegado. IML registrou 7 mortes no final de semana. Homem é morto com 4 facadas dentro de casa no Japim. Em Manacapuru, após estuprar a mulher, homem é espancado até a morte. Vendedor de churrasco é executado com 7 tiros no Alvorada. Quando jogava sinuca em bar, homem é assassinado com 9 tiros. Acidente com motocicleta deixa 2 mortos na estrada da Ponta Negra. A Amazonino anuncia concurso público para Seduc com 8.000 vagas. Dívida de latifundiários com IPTU rural sobe 49% e chega a 28,5 bilhões. Gabinete de Fachin diz que vídeos da delação de Funaro estão sob sigilo e não deveriam ter sido divulgados. Polícia amanhece essa segunda-feira fazendo buscas no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Gedel, o homem dos 51 milhões. Brasil mantém segunda colocação no ranking da FIFA divulgado hoje. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e 94% de umidade no ar, com alguma nebulosidade. Os termômetros não devem ultrapassar os 31 graus, prevê o Climatempo, que fala na probabilidade de 80% para chover 10 milímetros. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Segunda-feira, 16 de outubro. Dia de Santa Margarida Alacoque. Comemoramos ainda o dia do instrutor de autoescola, o dia da ciência e tecnologia, o dia do médico anestesiologista, o dia do engenheiro de alimentos, dia do pão e o dia mundial da alimentação. Chegamos aos 289 dias do ano e faltam 76 para terminar 2017. Com grande movimentação em suas plataformas de embarque e desembarque, opera normalmente o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que conta a história? Fatos marcantes desta data. 1846. Marco inicial da anestesiologia com a anestesia baseada em éter. 1862, Francisco Solano Lopes cria congresso especialmente convocado para eleger o presidente da República do Paraguai. 1923, a Walt Disney Company, que viria a se tornar a segunda maior empresa de mídia e entretenimento do mundo, é fundada por Walt Elias Disney e Roy Oliver Disney. 1936, inauguração oficial do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o primeiro aeroporto civil brasileiro. 1945, criação da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. 1984, bispo sul-africano Desmond Tutu é agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. E a Polícia Federal faz buscas nesse instante na Câmara dos Deputados, em Brasília. A ação ocorre a pedido da Procuradoria-Geral da República. Um dos alvos é o gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia. Ele é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso por tempo indeterminado desde julho, após investigadores apreenderem 51 milhões de reais em um imóvel atribuído ao político. Segundo a Polícia Federal, é a maior apreensão de dinheiro vivo da história da corporação. Em setembro, as investigações sobre o assunto foram remetidas ao Supremo Tribunal Federal. O motivo da transferência do caso para o STF são os indícios encontrados nas investigações em relação a Lúcio Vieira Lima, que na condição de deputado federal tem foro privilegiado no STF. Segundo a Polícia Federal, o apartamento foi emprestado a Lúcio Vieira Lima e era usado por Gedel. Até a última atualização da reportagem, não havia uma confirmação se a ação de hoje era referente a este caso, mas a ação também ocorre lá em Salvador, na Bahia. O empresário e vocalista da banda Tô à Toa, Michael Lacerda, de 34 anos,
está desaparecido após pular de uma lancha denominada jiboia na tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente teria ocorrido nas proximidades da feira da Manaus Moderna. A corporação foi avisada do incidente por volta das 15h45. O empresário é conhecido na cidade por ser proprietário das lojas Arco-Íris. Informações de amigos que circulam nas redes sociais informam que a embarcação estava abastecendo quando ele decidiu pular na água nas proximidades de um posto da BR. O Corpo de Bombeiros informou que as buscas pelo corpo foi finalizada por volta das 18 horas. Devem ser tomadas na manhã de hoje. Ele participou no sábado do casamento de um casal de amigos e foi padrinho da união. O passeio na tarde de ontem ainda fazia parte das comemorações do enlace. Mais de 60 pessoas estavam no barco para conhecer alguns pontos turísticos da capital, como uma aldeia de índios, fato que foi mostrado por ele em suas redes sociais. Alberto Pellegrini, estas buscas deverão se reiniciar dentro de instantes. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo, as buscas deverão iniciar sim, logo que começasse, né, que surgisse a luz do dia, o Corpo de Bombeiros prometia reiniciar as buscas, Paulo Guerra, e assim deverá ser feito, né? Para procurar o empresário, o cantor, essa pessoa que era muito querida aí no mundo artístico aqui de Manaus. Pellegrini, tivemos aí um final de semana violento e pelo menos com 7 mortos. Um grave acidente aconteceu na estrada da Ponta Negra. Motoqueiro em alta velocidade atropelou uma pessoa que morreu e ele também caiu e morreu. Pois é, e a motocicleta, Paulo, uma motocicleta de 1000 cilindradas, né? Uma motocicleta grande, de alta cilindrada, o rapaz que vinha pilotando acabou perdendo o controle da máquina e acabou morrendo também, Paulo Guerra. Isso aconteceu aí, quando ele voltava da Ponta Negra, né? Que é um local de entretenimento aí dos mais procurados no final de semana, e infelizmente na volta para casa esse homem morreu na moto que ele pilotava, uma moto, repito, Paulo, de 1000 cilindradas. Um homem resolveu estuprar uma mulher. E o que aconteceu depois lá em Manacapuru, Pellegrini? Entrou na peia, Paulo Guerra, como merece todo estuprador, todo esse tipo de monstro. Um tarado de 18 anos de idade estava estuprando uma senhora idosa, já uma idosa lá em Manacapuru. Ela gritou, os populares o pegaram, meteram a peia, ele ainda foi hospitalizado, mas não deu para ele não, Paulo. Vendedor de churrasco foi executado. 7 tiros, Alberto Pellegrini. Seria um acerto de contas? Acerto de contas. Um vendedor de churrasco, aqueles espetinhos de queijo coalho, que eles fazem aquele foguinho e vendem os espetos. E as primeiras informações dão conta de que foram 7 tiros e que trata-se sim, Paulo Guerra, de um acerto de contas. O homem jogava sinuca com o dono do estabelecimento, um bar. O que aconteceu, Alberto Pellegrini? Chegou a morte. E chegou em cima de uma moto. O homem desceu da moto e disparou 9 tiros certeiros que atingiram o homem, que morreu na hora ao lado da mesa de sinuca onde ele jogava. Um homem também morreu no bairro do Japim. A casa dele foi invadida. Quantos homens invadiram essa residência? 2 homens invadiram a casa dele, Paulo Guerra, e um deles armado com uma faca o matou com 4 estocadas. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nesse final de semana. Bom trabalho para você. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, e mais um tombou no Iranduba e também foi a tiro, e foi nessa madrugada, agora há pouco, e daqui a pouco os detalhes dentro do noticiário policial do Jornal da Manhã. 5h54. A zona norte da cidade foi escolhida como alvo da segunda grande operação integrada de segurança do governo nesse final de semana, envolvendo as polícias civil e militar, o corpo de bombeiros e órgãos de fiscalização do estado e do município. Na noite de sábado e madrugada deste domingo, a operação que uniu as ações Águia, Lei Seca e Choque de Ordem fechou 16 bares, sendo 8 interditados. Apreendeu 2 armas de fogo e recolheu 19 carros e 51 motocicletas. 10 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 2 pessoas presas em flagrante, entre outras autuações. A operação foi liderada pelo vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva, que considerou um sucesso, sobretudo pelo objetivo alcançado nos bairros da zona mais populosa da capital. O resultado foi muito importante. Fechamos bares, apreendemos veículos irregulares.
aquele proprietário de bar que se regularize, porque a operação será permanente na cidade sem data definida. Vasculhamos a Zona Norte com um grande efetivo. Será uma rotina a presença da polícia, principalmente nos locais de maior concentração noturna, afirmou ele. Bosco Saraiva informou que nos próximos dias o cidadão perceberá a presença dos policiais nos bairros. Estamos preparando o patrulhamento permanente nas áreas. Boletim médico atualizado das vítimas de explosão em Anuri. Leandro Albuquerque Memória, de 22 anos, internado na UTI do Centro de Tratamento de Queimados, o CTQ, desde sábado. Apresenta-se com melhoria clínica, respirando espontaneamente, mantendo pressão arterial na faixa normal, sem a necessidade de medicações, iniciando alimentação oral com nível de consciência normal. Benson Ribeiro de Souza, de 25 anos, internado na UTI do CTQ desde sábado em estado grave, esperando com auxílio de aparelhos, sedado levemente, recebendo nutrição enteral e mantendo pressão arterial com a necessidade de medicações. Deilton Santos da Silva, o paciente apresentou quadro de intoxicação por inalação de fumaça, permanece internado no 28 de agosto com diagnóstico de pneumonite química provocada por inalação de fumaça de queima de óleo. Liberado no sábado da ala de estabilização, o paciente foi encaminhado para o ambulatório, onde iniciou o tratamento com medicação para melhora pulmonar. Jefferson Lomas Marialva, de 16 anos, por intoxicação e por inalação de fumaça. Esse paciente teve alta no sábado pela manhã. No pronto-socorro, João Lúcio Jaime Viana Xavier sofreu fratura exposta da tíbia. Foi avaliado por cirurgião geral e ortopedista, sendo submetido a procedimento cirúrgico ortopédico. Seu estado clínico é estável, lúcido e orientado em ar ambiente. Segue recebendo cuidados médicos e da enfermagem. Agora 5:57 em Manaus. A Delegacia Sindical de Iranduba está convocando os trabalhadores da educação para a manifestação que farão daqui a pouco às 7:30 da manhã, com concentração no Planetário Palace Dance, no bairro Cidade Nova, tendo como pauta o abono do ajuste do Fundeb 2016. Prefeito de Iranduba parabeniza professores e afirma que o pagamento do abono do Fundeb está garantido. Jatarrai tem os detalhes. Depois de cumprir expediente em suas empresas durante o fim de semana fora do município, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, convocou a assessoria de imprensa na noite de ontem para falar especialmente aos professores na data comemorativa da categoria. Em primeiro lugar, quero dar parabéns a todos os professores de Iranduba pelo trabalho, pelo esforço que eles têm tido para mostrar uma educação de qualidade. Eu acabei de chegar de viagem, eu estava para minha fábrica no interior. Você sabe que a gente tem que trabalhar, a gente não pode ficar parado. É da fábrica que eu estou vivendo. Segundo Chico Doido, tudo o que for possível fazer pelos servidores da educação, desde que seja dentro da legalidade, será feito. Vocês viram que eu paguei a férias de 2015, paguei o salário de dezembro, paguei coisa que não era para mim ter pagado, mas eu paguei porque é o direito de vocês. Se o gestor anterior não viram, mas eu vejo. Jamais estou aqui para enganar qualquer funcionário público. O prefeito de Iranduba aproveitou a oportunidade para tranquilizar os trabalhadores em educação a respeito do pagamento do abono salarial com os recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O assunto tem sido mais comentado em todas as rodas de conversa da categoria aqui no município, principalmente nas redes sociais. Vou pagar o abono. É direito, vou pagar sem problema nenhum. Tenho só um pouco de paciência, porque nós estamos fazendo a conta direitinho para não ter problema. Porque eu estou preocupado com dessa, eu não quero atrás rodar de vocês, eu não quero fazer como a gestão passada fez. Me compreendo, por favor. Finalizando, Chico Doido alfinetou sem citar nomes. Nós não podemos aceitar certas pessoas que querem ser promovidas em cima de vocês. Eu falo com qualquer um professor, eu falo com qualquer uma professora, a hora que vocês quiserem. Tá bom, gente? Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Jatarrai. 6 em Manaus. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Vai Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Libão. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Reconquista,
Vista, bairro Novo Manacá, Manacapuru. Pós Big Boy em Iranduba. Comunitária Anhanguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. 6h04 em Manaus. Índios de diversas etnias protestaram na tarde de ontem contra a nomeação do atual presidente da Fundação Estadual do Índio. Designado para o cargo pelo governo do estado, Hamilton Bezerra Gadelha foi nomeado no início de outubro deste ano. As manifestações foram realizadas na Avenida Torquato Tapajós e na sede da Fundação na tarde deste domingo. Diversos representantes de etnias do estado afirmaram ser contra a nomeação do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Final de semana violento em Manacapuru e população em fúria quase leva ao linchamento dos irmãos Metralhas. O incessante número de roubos e assaltos que acontecem todos os dias em Manacapuru é um retrato da insegurança que ameaça a sociedade. O medo constante da violência está levando as pessoas a mudarem o modo de viver. Será essa a forma ideal para cobrar das autoridades medidas efetivas contra a violência que assola a sociedade? Poucas pessoas se arriscam a sair à noite sem medo. Poucos não adotaram uma medida de segurança ou dormem tranquilos enquanto seus filhos estão fora. Poucos conseguem exercer o direito de ir e vir em qualquer lugar e qualquer hora do dia ou da noite. O motivo? O medo da criminalidade e da violência. Só neste final de semana, pelo menos 3 jovens tombaram e foram a óbito de forma violenta. E a única resposta é o sofrimento da família. A insegurança é real e não é para menos. O número de assassinatos, roubos e assaltos é uma coisa absurda e sem perspectiva de pelo menos uma ligeira queda. Sentindo as mãos amarradas e isolada de seus direitos, a sociedade parece não aguentar mais. A justiça com as próprias mãos está crescendo e aos poucos a fúria envolve o homem de paz a sentir gosto também pela violência. A prova está aí. Alguns desses delinquentes que são pegos por populares têm sido salvos pelo som da sirene da viatura da polícia que avisa está chegando. Mas o que se viu ontem foi notoriamente diferente. Cansado de virem sempre os mesmos elementos, levados pela polícia e cometendo sempre os mesmos delitos, a população não perdoou. E nem a chegada da polícia impediu a fúria dos revoltados. Paus, pedras, estacas, tábuas, chutes e burros resultou no lixamento dos famosos irmãos de Metralhas por tentar assaltar o mercadinho no bairro de São Francisco. Isso tudo mostra hoje o que nossos órgãos de representantes estão fazendo para mudar essa situação ou o que deveriam fazer e não fazem. Assim como podemos também contribuir para não abastecer essa rede de crimes que nos isola de nossos direitos. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h07 em Manaus. Nesta segunda-feira, a Fundação Hospital Adriano Jorge, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, realiza o 14º acolhimento de novos acadêmicos do curso de Medicina da Universidade do Estado, que darão início ao estágio, ou seja, internato, nas áreas de clínica médica e clínica cirúrgica 1 e 2. Eles estarão vinculados à diretoria de ensino e pesquisa para a supervisão técnica no período de 16 de outubro a 17 de dezembro deste ano. A atividade será no auditório do Hospital Adriano Jorge, às 8h30. A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde, inicia hoje o primeiro simpósio estadual de TB e HIV no Amazonas. O evento contará com a participação dos coordenadores municipais do Programa de Controle da Tuberculose e HIV e responsáveis pelo diagnóstico laboratorial dos 61 municípios do interior do estado e de todas as instituições da capital que estão reunidos em Manaus, no auditório Belém Lins, na Assembleia Legislativa do Estado. O evento trata de 2 problemas sérios de saúde pública enfrentados pelo país, de acordo com o diretor-presidente da FBS, Bernardino Albuquerque, médico infectologista. A empresa estadual de turismo Amazonas Tour inicia nesta segunda-feira uma ação junto à rede hoteleira de Manaus para a renovação do cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastro. No final do mês de setembro, o Ministério do Turismo começou uma campanha nacional
nacional para regularização do cadastro. Cumprindo a agenda nacional em torno da reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Auli, do PSB do Paraná, relator da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, é o convidado da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FEAM, e do Sindicato dos Fazendários do Amazonas no seminário Reforma Tributária, Riscos e Oportunidades e a Zona Franca de Manaus. O debate acontece nesta segunda-feira a partir das 14 horas na sede da FIAM e faz parte das comemorações do Dia do Servidor Fazendário. 8.000 vagas devem ser oferecidas do Amazonas em concurso público da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC. A informação foi divulgada pela assessoria da pasta ontem. O governador amazonense já havia dado a informação no sábado. Segundo a SEDUC, detalhes sobre o assunto serão divulgados em uma coletiva de imprensa hoje às 15 horas na sede do órgão. Ainda de acordo com a assessoria, a coletiva terá a participação do secretário de Educação, professor José Augusto de Melo, que também abordará a antecipação da 4ª parcela do abono salarial do Fundeb para os professores da rede estadual. Polícia. Adriano Lima de Almeida e Francisco Célio da Silva Almeida foram presos ontem no município de Manacapuru. O primeiro, conhecido como Massarico, é um dos suspeitos de ter alvejado o delegado da Polícia Civil do Estado, Péricles Rodrigues do Nascimento, que foi transferido ontem para São Paulo. Segundo policiais da delegacia de Manacapuru, os 2 homens assaltaram o estabelecimento da cidade e foram cercados por moradores do município. A polícia chegou ao local e conteve os ânimos dos populares. Os homens foram conduzidos até a delegacia, onde Adriano foi reconhecido como um dos suspeitos de ter alvejado o titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos no rosto. Com os dois, a polícia apreendeu uma quantidade de entorpecentes e uma motocicleta roubada. Eles permanecerão na cadeia do município à disposição da justiça. O que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. William Bezerra da Silva, de 19 anos, foi atingido com um golpe de garrafa no peito após acertar uma paulada na cabeça do cunhado. O Samuel Menezes, de 35 anos, recebeu a paulada na cabeça, também foi atendido no pronto-socorro. Tudo aconteceu na manhã desse domingo, onde eles moram, lá na rua 1, no bairro de São José 1. Muita peia, os cunhados brigando, as mulheres gritando, o cachorro latindo. O negócio não foi fácil. A briga começou porque Samuel discutia com a irmã dele, passou aí a noite bebendo em uma festa, então chegou na casa de madrugada. Daí a mulher não gostou, começou a discutir com o marido. Aí veio o irmão dela, o cunhado, e começou a peia. Foi facada para um lado, paulada para o outro, ninguém morreu, mas foi todo mundo pro pronto-socorro. A família ordinária brigava lá na área do bairro de São José. Depois as informações dão conta de que comeram e compraram uma pirapitinga e todo mundo fizeram as pazes, todo mundo fez as pazes lá no bairro de São José, comendo a pirapitinga com farinha e os outros com a paulada na cabeça, o outro com uma gargalada no ombro. Aconteceu no bairro de São José. Ainda bem que a paz foi selada ao sabor de uma pirapitinga. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia civil conseguiu aí apreender drogas, 65 quilos de skunk que estavam em uma embarcação vinda do município de Tabatinga. Grande ação aí da Polícia Civil, escondidas em mais de 65 quilos foram apreendidos. Foi ontem de manhã lá no porto da Ceasa. Os entorpecentes estavam num convés de uma embarcação vinda de Tabatinga e, conforme aí o titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, aliás, do Dr. Paulo Movinier, é quem comanda essa especializada, conseguiram empreender mais uma vez essa grande quantidade aí de drogas vinda do município de Tabatinga. Mãe e filha são acusadas de comandar a boca. É uma boca de fumo. Uma mulher de 38 anos e a filha de 22 foram presas. Elas estavam gerenciando uma boca de fumo lá no município de Tefé. Quando a polícia chegou, ela disse: mamãe, agora nós ficamos presas, mamãe. Aí deu tudo errado, Paulo Guerra. No local foram encontrados 418 gramas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão,
R$ 218 em espécies, 4 botijão de gás, 2 celulares, 2 relógios, uma caixa de som e 3 televisões. Isso é produtos que eles trocam na boca. O cara chega lá com a televisão e troca por bagulho. Chega com a botija de gás e troca também por bagulho. Aí mais uma boqueira. Mamãe e filha são presas por estarem comandando boca de fumo. Polícia não está dando bobeira aí. Mais um grande trabalho da polícia aí, tirando esses bandidos de circulação. Pronto Socorro João Lúcio. O Pronto Socorro da Zona Leste da cidade registrou uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, apanhou e apanhou muito no bairro de São José. Essas 2 pessoas estavam brigando por causa de uma partida de dominó. 10 para lá, 20 para cá. De repente houve um desentendimento e um deu-lhe uma tamburetada na cabeça do outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Também no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa vítima de garrafada na cabeça. Aconteceu no bairro Ouro Verde. 2 homens estavam conversando, a conversa estava boa. De repente houve um desentendimento, há quem diga que por causa de uma mulher, e um deles deu-lhe uma violenta garrafada na cabeça do oponente, que deu entrada por volta de 23 horas no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação foi intensa tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada pelo corpo. As informações dão conta de que esses homens estavam brigando devido a uma dívida. Um foi cobrar a dívida do outro, e o outro, que não tinha o dinheiro para pagar a dívida, ainda deu uma violenta paulada na cabeça do homem. O caloteiro violento deu-lhe uma paulada na cabeça do homem que foi cobrar. Por isso que eu tenho um amigo que diz que dinheiro não se empresta nem para amigo, porque se perde o dinheiro e o amigo. E não emprestando, perde só o dinheiro. Isso quem me contou foi o Valdir Correia, e está aqui a prova. O homem que foi cobrado acabou levando uma paulada na cabeça. Aconteceu na área da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de queda de moto. Ele pilotava sua moto. Pensa numa moto velha, Paulo, não tinha mais nem para-lama. Ele vinha fumaçando, montado no seu cavalo do cão. Um cavalo já velho, é verdade. Ele vinha e acabou perdendo o controle de sua máquina, bateu na sarjeta e se esfolou todo no asfalto. Ele deu entrada no Platão Araújo, e não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Ele está todo arrebentado, mas não corre risco de morte. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de agressão física. Paulo Guerra, os 2 homens se desentenderam depois de ficar naquela gaiofada, um rindo do outro. É que um estava com uma roupa assim, meia extravagante, aí o outro: rapaz, tu tá mal vestido. Aí o outro: rapaz, é tu que tá. E começou conversa pra lá, conversa pra cá. Um deles armado, acabou se armando com uma chave de roda e acertou em cheio a testa do outro homem que estava brigando, e ele deu entrada com a cabeça toda arrebentada no pronto-socorro Platão Araújo. Isso aconteceu por volta de 19h30. Era noite de ontem, quando também deu entrada uma pessoa vítima de facadas pelo corpo. Outras 2 pessoas deram entrada no Platão Araújo, vítimas de tiros pelo corpo. E todas as pessoas que procuraram o pronto-socorro Platão Araújo foram muito bem atendidas. Apesar da demanda, a direção do pronto-socorro Platão Araújo tem conseguido aí atender e muito bem as pessoas que procuram aquela unidade de saúde que fica no coração da Zona Leste, na área da Avenida Grande Circular. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Civil, a Polícia Militar nas ruas da cidade. Várias blitz de trânsito foram realizadas durante todo o dia de ontem, principalmente na noite de sábado
para domingo. Muita polícia mesmo na rua aí durante o final de semana na cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Em Manacapuru, um monstro de Manacapuru morreu. Ele morreu e foi bem feito. E tudo aconteceu assim. Um bandido, um monstro de 19 anos, estava estuprando uma idosa lá no município de Manacapuru. Uma senhora de mais de 70 anos de idade foi atacada, foi estuprada por esse homem, por esse vagabundo, por esse sem vergonha, por esse tarado, por esse monstro. Aconteceu lá no município de Manacapuru. Ela, aos gritos, ainda conseguiu chamar a atenção da população, que pegaram o tarado e meteram a peia, deram uma pisa no tarado lá em Manacapuru. O tarado pegou chute, pegou murros, pegou pauladas, pegou estacada, pegou tapa e acabou sendo levado a um pronto-socorro lá no Hospital Lázaro Reis. O bandido, o monstro de Manacapuru, não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido morreu, o estuprador morreu, o tarado morreu, o estuprador de idosa morreu lá no município de Manacapuru. Ele morreu, a morte assobiou, paquerou e ele acabou embarcando e nunca mais vai estuprar ninguém, já que ele morreu na mão de populares na cidade de Manacapuru, a terra de gente boa. Durante uma jogatina, durante uma partida de sinuca, um pedreiro de 34 anos foi executado com 1, 2, 3, 9 balaços pelo corpo. E tudo aconteceu quando ele estava batendo uma sinuquinha com o dono do estabelecimento e acabou morrendo. As informações dão conta, as primeiras investigações dão conta de que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de droga. Um vendedor de espetinho de queijo, aquele que vende queijo assado naquela churrasqueirinha, naquele negócio que o pessoal come muito lá na Ponta Negra, um vendedor de espetinho de queijo foi assassinado com 7 tiros em um possível acerto de contas no bairro do Alvorada. As informações dão conta que 2 homens chegaram perto do homem, ainda houve uma pequena discussão, uma discussão rápida. Um dos homens que chegaram a abordá-lo puxou um revólver, sacou a arma e atirou 7 vezes na vítima. O outro homem também ainda chegou a fazer um disparo e acertou e matou o vendedor de churrasco na hora, lá no bairro Alvorada. Uma morte misteriosa. Será que trata-se de latrocínio? Será que é um acerto de contas? Um homem de 46 anos de idade foi assassinado na ponta de uma faca na casa onde morava na Avenida Tefé, no bairro de Japim. As circunstâncias da morte ainda é um mistério, mas pode sim se tratar de um latrocínio. O homem costumava receber visitas de pessoas desconhecidas na casa onde morava no bairro Japim. Morte! Bala no município de Iranduba. Um homem até o momento não identificado foi assassinado a tiros. As primeiras informações dão conta de que o crime pode ter a ver com acerto de contas e aconteceu lá na cidade de Iranduba. Lá na cidade de Iranduba, que está tomando conta do município de Iranduba. É um negócio de traições de homens e mulheres
traírem os próprios maridos e esposas. O negócio não tá fácil. Até a autoridade tá levando galho lá no município de Iranduba. O negócio não tá fácil, meu amigo. O negócio não tá fácil aí no município de Iranduba. A polícia precisa tomar uma providência o mais rápido possível. A bandidagem tá tomando conta do nosso querido município de Iranduba. Um acidente de trânsito gravíssimo matou 2 pessoas nessa madrugada na estrada da Ponta Negra, e tudo aconteceu assim, noite e madrugada. Muitas pessoas se reúnem na Ponta Negra com motos de altas cilindradas, carros de luxo, e as pessoas ficam conversando, namorando. É um local de entretenimento muito bacana, Ponta Negra, durante a noite e madrugada, principalmente na noite de domingo. E quando voltava para casa, saindo da Ponta Negra, o motoqueiro montado em uma moto de 1000 cilindradas vinha em alta velocidade, até que um homem atravessava a rua. Ele não conseguiu desviar e bateu, atropelou a pessoa que estava atravessando a rua, atropelou o pedestre. A moto, ele se desequilibrou da moto. O atropelado, o homem que a moto atropelou, morreu na hora. O motoqueiro, o homem que estava conduzindo a motocicleta, também morreu. Foi um acidente gravíssimo. Os corpos ficaram mutilados, jogados no asfalto por volta de 1h dessa madrugada de hoje na estrada da Ponta Negra. 2 pessoas morreram num gravíssimo acidente ocorrido nessa madrugada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, está desaparecido o senhor Aníbal Fernandes de Souza. Ele é cozinheiro, era cozinheiro de uma embarcação, a embarcação Felipe V, desde o dia 28 de setembro, que ele está desaparecido. Ele estava nesse barco. Os proprietários do barco Felipe V, segundo a família, não deu nenhum tipo de informação que pudesse esclarecer o sumiço desse homem. As informações dão conta de que ele pode ter sido assassinado e o corpo pode ter sido jogado no rio, é o que afirma o filho dele. E a polícia, os amigos, os familiares estão aí desesperados com o desaparecimento do senhor Aníbal Fernandes de Souza, um homem já de mais de 50 anos que desapareceu. Ele é cozinheiro do barco Felipe V, e o pessoal do Felipe V não dá nenhuma informação à família. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes, que comanda o IML e o Departamento de Perícia Técnica Científica, tiveram muito trabalho no final de semana. Em um Paulo Guerra, em um dos exames de corpo de delito, um homem que foi agrediu uma outra pessoa, porque é o seguinte, Paulo Guerra, esse homem estava que nem aqueles bichos que ficam com a língua colorida, ele estava com a língua azul. Há quem diga, ele estava dando umas borrifadas na boca com aquele remédio que estimula a saliência. O outro homem viu, começou a rir dele e ele foi agredido. Tem muita gente dando as borrifadas do amor na boca. Esse spray ajuda a estimular a saliência. Paulo Guerra. Esportes. Sem garantias que conseguirá renovar o contrato do técnico campeão da Copa do Brasil, Mano Menezes, o Cruzeiro já cria uma lista para buscar outro treinador. Segundo apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o primeiro nome da lista é de Abel Braga, hoje no Fluminense. O nome de Abelão é visto pela nova diretoria do Cruzeiro como predileto para assumir o comando da equipe caso Mano Menezes não siga à frente da Raposa. Os jogos de ontem pelo Brasileirão. Bahia 2, Corinthians 0. Fluminense 1-0 no Avaí.
Grêmio 1, Curitiba 0. Esporte 1, Atlético Mineiro também 1. Atlético Goianiense 1, Palmeiras 3. Chapecoense 0, Flamengo 1. O confronto Santos e Vitória encerra a 28ª rodada a partir das 20 horas de hoje no Pacaembu. Com a derrota do Corinthians para o Bahia, o Santos pode diminuir a distância para o líder para 7 pontos. Já a Vitória pode subir até 5 posições, se vencer. A FIFA divulgou nesta segunda-feira seu ranking mensal de seleções sem modificações no topo da lista. Com a Alemanha ainda líder, o Brasil aparece na segunda colocação depois da última rodada das eliminatórias, quando empatou com Bolívia e venceu o Chile. A lista servirá de base para o sorteio dos grupos da Copa, que será realizado no dia 1º de dezembro, e ratificou quais serão os 7 cabeças de chave, além da Rússia, que já eram conhecidos desde o fim da rodada das eliminatórias. Serão eles a Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. A Espanha, 8ª colocada do ranking, ficou de fora. A pontuação dos 10 primeiros colocados. Os 7 primeiros serão cabeças de chave na Copa. Em primeiro lugar está a Alemanha com 1.631 pontos. Em segundo lugar está o Brasil com 1.619. Em terceiro, Portugal, 1.446. Em quarto está a Argentina com 1.445. Quinto lugar no ranking, a Bélgica, 1.333 pontos. Sexta posição para a Polônia com 1.323 pontos. No sétimo lugar está a França com 1.226. A Espanha está na 8ª colocação com 1.218 pontos. Nono lugar, Chile, 1.173. E o Peru é o 10º com 1.160. Com a atualização do ranking da FIFA nesta segunda-feira, a UEFA anunciou oficialmente Suíça, Itália, Croácia e Dinamarca como os cabeças de chave do sorteio da repescagem das eliminatórias europeias, que será realizada na terça-feira a partir das 10 horas, hora de Brasília. Assim, essas 4 seleções mais bem posicionadas do ranking estarão no pote do sorteio. No pote 2 estarão Irlanda do Norte, Suécia, Irlanda e Grécia. Os 4 confrontos de ida e volta serão realizados entre os dias 9 e 14 de novembro e definirão os últimos classificados europeus para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. No mesmo período, serão disputadas a última rodada das eliminatórias da África e as repescagens envolvendo Áustria e Honduras, Peru e Nova Zelândia. A Receita Federal vai pagar hoje o 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2017. Serão pagos 3 bilhões de reais a 2.420.458 contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. O governo federal criou uma forma de monitorar a situação de conservação das rodovias sob sua administração. Segundo o indicador de qualidade das rodovias federais, 67% da malha estão em boas condições. O restante 20% está em situação regular, 7% em situação ruim e 5% em péssimo estado. O resultado é relativo ao quadro geral das rodovias do primeiro semestre de 2017. Essa foi a primeira edição da pesquisa realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte DENIT. A segunda está prevista para o início de 2018. A expectativa é que, a partir do ano que vem, as edições passem a ser produzidas trimestralmente. 8.000 vagas devem ser oferecidas no Amazonas em um concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino. A informação foi divulgada pela assessoria da pasta nesse domingo. O governador Amazonino Mendes já havia anunciado no último sábado. Segundo a SEDUC, detalhes sobre o assunto serão divulgados em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, a partir das 15 horas na sede do órgão. Ainda de acordo com a assessoria, a coletiva terá a participação do secretário de Educação, José Augusto de Melo, que também abordará a antecipação da 4ª parcela do abono salarial do Fundeb para os professores da rede estadual. E os professores da rede pública municipal de ensino também vão receber 15% de gratificação em novembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Arthur Vigílio Neto ontem, ao informar que enviará à Câmara Municipal, nesta quarta-feira, os projetos de lei referentes à database de servidores municipais da categoria dos anos de 2017 a 2018. Uma tigresa que matou 4 pessoas no centro da Índia morreu por acidente em uma cerca eletrificada, anunciou uma fonte local neste domingo, 2 dias depois que a justiça ordenou sacrificá-la. O primeiro boletim do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela indica, após apuração de 95,8% dos votos,
e o Partido Socialista Unido da Venezuela, ligado ao chavismo e ao governo de Nicolás Maduro, venceu eleições para governadores em 17 estados e que a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática elegeu governadores em 5 estados. O boletim foi divulgado ontem à noite pela presidente do CNE, Tibizay Lucena, como irreversíveis em 22 estados. Segue indefinido, portanto, o resultado apenas no estado de Bolívar. A oposição venezuelana, agrupada na Mesa da Unidade Democrática, disse que não reconhece os resultados das eleições. 6h42 em Manaus. O atentado com 2 caminhões bomba cometido no sábado em Mogadíscio, na capital da Somália, matou pelo menos 276 pessoas e deixou mais de 300 feridas, segundo informações da agência de notícias Associated Press. O ataque é o pior já ocorrido na história da Somália, considerando o número de mortos que ainda pode ir aumentar. A explosão foi próxima ao Safari Hotel e a um movimentado mercado da cidade. Os hospitais estão superlotados de feridos e a falta de medicamentos e bolsas de sangue. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, condenou o atentado jihadista que deixou esses mortos na capital da Somália e pediu ao país que se una contra o terrorismo. Em um comunicado de seu porta-voz neste domingo, Guterres pediu a todos os somalis que se unam à luta contra o terrorismo e o extremismo violento e trabalhem lado a lado na construção de um Estado funcional e inclusivo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também condenou o covarde atentado. A porta-voz do Departamento de Estado, Richard Nauer, expressou em nota a posição dos Estados Unidos quanto ao pior atentado da história da Somália, no qual supostos terroristas do Al-Shabaab explodiram caminhões-bomba em um hotel e em um mercado da capital Mogadíscio. Uma missão oficial do Ministério da Agricultura vai embarcar hoje para a Espanha em busca de investimentos estrangeiros para o setor do agronegócio brasileiro. Liderada pelo secretário executivo da pasta, Ilmar Novak, a equipe estará no Fruit Adaptation 2017, uma das principais feiras europeias de frutas e vegetais. O Brasil participa como convidado da organização e terá um pavilhão exclusivo neste evento. Além da feira, Novak, como representante do Ministério, deve se reunir com importadores de frutas brasileiras e cumprirá a agenda em um encontro Espanha-Brasil com empresários do setor. O presidente Michel Temer sancionou um projeto de lei aprovado pelo Congresso que estabelece a justiça militar como foro para o julgamento de eventuais crimes cometidos por militares contra civis durante operações, como o emprego de militares na segurança pública do Rio de Janeiro. Atualmente, esses crimes são julgados pela Justiça Comum. As regras que o projeto estabelece valem para o caso de homicídios dolosos com a intenção de matar e outros crimes dolosos contra a vida, como tentativa de homicídio. As forças do Iraque afirmam ter tomado controle nesta segunda-feira de áreas da província disputada de Kirkuk, no nordeste do Iraque, mas o governo curdo nega. O canal Al-Iraqiya, que citou o primeiro-ministro iraquiano Haidar al-Abadi, assegurou que as forças antiterroristas, a 9ª Divisão Armada do Exército Iraquiano e a Polícia Federal estão tomando o controle de várias áreas de Kirkuk. 6h45. O presidente catalão Carles Puigdemont propôs nesta segunda-feira ao primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy 2 meses de negociações, mas evitou responder claramente se declarou ou não a independência da Catalunha, como havia questionado o chefe de governo da Espanha. Durante os 2 próximos meses, nosso principal objetivo é fazer o dialogar, escreveu Puigdemont, carta aberta ao primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, na qual menciona a suspensão do mandato resultante do referendo de independência inconstitucional de 1º de outubro. Puigdemont pediu uma reunião o mais rápido possível com o premier para tentar resolver a crise política. O Diretório Nacional do PSB faz reunião para decidir sobre os processos disciplinares que podem resultar nas expulsões dos deputados Danilo Fortes do Ceará, Fábio Garcia do Mato Grosso, Fernando Coelho Filho de Pernambuco e Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, que descumpriram o fechamento de questão pelo partido e votaram a favor da reforma trabalhista na Câmara Federal. A assessoria do gabinete do ministro Edson
Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, informou neste domingo que o ministro não retirou o sigilo da delação de Lúcio Funaro e que, no entendimento do magistrado, os vídeos dos depoimentos do operador financeiro à Procuradoria-Geral da República não deveriam ter sido divulgados. Os vídeos começaram a ser divulgados na semana passada, depois que ficaram disponíveis no site oficial da Câmara dos Deputados. O material foi enviado pelo STF no dia 22 de setembro em ofício endereçado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Os vídeos estão no site da Câmara desde 29 de setembro. O Congresso Nacional terá nesta semana dias decisivos para autoridades investigadas. Os senadores se reúnem amanhã para decidir se dão aval à ordem do Supremo Tribunal Federal que impôs o afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais. Na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça fará a discussão do parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral. A votação do relatório na comissão deve ser ainda nesta semana. O clima azedou ainda mais entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, na semana em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisará a segunda denúncia contra Temer. O presidente da Câmara disse estar perplexo com a declaração do advogado de Temer, que chamou a divulgação de vídeos da delação de Funaro de criminoso vazamento. Mas os vídeos estavam no site da Câmara. Depois da crítica de Maia, Canelões afirmou que não quis imputar nenhum crime ao presidente da Câmara. A dívida de proprietários rurais com a União relativa ao ITR, Imposto Territorial Rural, teve crescimento real de 49% em 5 anos e chegou a 28,5 bilhões. O aumento já desconta a variação da Selic, a taxa básica de juros, indicador usado nos contratos. O valor é quase o mesmo que o governo vai gastar para pagar o Bolsa Família durante todo o ano de 2017, 29,3 bilhões de reais. O Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dizem que a dívida aumentou por conta da crise econômica e porque devedores passaram a apostar que o governo vai editar novos programas de refinanciamento de dívidas tributárias, os chamados refis. O ITR é um imposto semelhante ao IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Enquanto o IPTU é cobrado pelos municípios, o ITR é cobrado pela União. Ambos têm como base o tamanho e a localização da propriedade. Em 2012, o valor da dívida com o ITR era de 19,1 bilhões de reais. Em agosto de 2017, esse valor subiu para 28,5 bilhões. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Maia reage à crítica do advogado de Temer, incompetente e irresponsável, fez o que o Supremo mandou. Folha de São Paulo. Atentado duplo com caminhão-bomba mata mais de 230 na Somália. O Estado de São Paulo. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são vaiados em museu na Rússia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Termômetros marcam 37,3 graus centígrados, a mais alta temperatura já registrada no Distrito Federal. Valor econômico. Senado ameaça não cumprir decisão da Justiça sobre Aécio. Estado de Minas. Moreira Franco diz que a delação de Funaro foi encomenda remunerada de Janot. Jornal do Comércio no Recife. Congresso traz semana com foco em Temer e Aécio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Presos são recapturados após fuga por túnel e troca de tiro. Edições impressas locais. A crítica. Música de luto. Vocalista do Toa Toa desaparece no Rio Negro. Agora. Acidente deixa Laranjeiras no escuro. Em tempo. Prefeitura dará 15% de gratificação a mestre. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.